Gente, comecei a ler Crime e Castigo e gostaria de registrar as minhas primeiras impressões. Primeiramente, antes de começar a ler esse livro, eu sempre tive uma impressão de que eu ia gostar do Dostoiévski, que eu seria do time do Dostoiévski ao invés do time do Lev Tolstói. Não sei por que eu tinha essa impressão, mas eu só ignorei essa impressão e li Tolstói antes, li Ana Karenina. E eu achei exatamente que eu tinha a impressão do Tolstói, que é tipo, ele é muito perfeccionista, sabe? Ele me lembrou inclusive a Jane Eyre não, né? Charlotte Brontë, no sentido de ser uma narrativa muito perfeita, muito perfeitamente escrita e perfeitamente pensada. O fato de ser uma narrativa hiper complexa. Claro que a Ana Karenina é mais complexa que Jane Eyre, porque Jane Eyre é sobre só uma história e a Ana Karenina é sobre, tipo, 4 histórias consecutivas. O Tolstói, eu percebi que ele é mais essa vibe do perfeccionismo. E eu tinha a impressão, pelas pessoas que gostam do Dostoiévski e das coisas que eu já tinha ouvido por aí, eu tinha a impressão que o Dostoiévski era mais coração. Eu não sei explicar direito, mas ainda, né? Porque eu tô lendo Dostoiévski pela primeira vez. Mas eu já consegui sentir isso muito bem aqui no início dessa narrativa. E por enquanto, tá parecendo ser exatamente o que eu achei que seria. Beleza, vai. Não tá sendo como eu esperava. Eu achava que ia ser mais complicada a escrita. Eu tô achando uma escrita até moderna, sabe? Parece algo algo de hoje em dia, assim, no sentido de ser uma escrita tão descontraída e popular. Ao mesmo tempo, eu tô achando o humor dele muito perspicaz e muito russo nesse sentido de ser um sarcasmo muito afiado. Eu ainda não tenho as palavras para descrever, mas por enquanto eu tô adorando a linguagem dele, adorando a escrita dele. Tô achando muito divertido, muito a essência da literatura russa, que é essa comédia, esse aspecto engraçado mesmo de tragédia, assim. Só que de uma maneira muito boa, que eu ainda não sei explicar direito, porque eu tô no início, na página 72. Então eu queria registrar esse início, porque é o primeiro livro do Dostoiévski que eu tô lendo, e Crime e Castigo é uma grande obra, né? De quantas páginas? Quase 600 páginas? Por aí, 500, mais de 500 páginas. E vai ser como Ana Karenina, que Ana Karenina foi 500 e poucas e tantas páginas. Eu tô achando, assim, muito inteligente, sabe? Muito inteligente, muito bem escrito, muito com essa emoção, esse sentimento. E eu gosto muito disso. Amo isso. E é isso, gente. Por enquanto, é só que eu tenho pra dizer. E esse vlog vai terminar quando eu acabar de ler esse livro. Então, toda vez que eu sentir vontade de gravar alguma coisa sobre essa leitura, eu vou gravar e vou transformar tudo isso no final em um vídeo só. Detalhes que eu esqueci de comentar. Eu tô achando muito interessante a narrativa. É o tipo de livro que não dá vontade de você parar de ler. E eu tô achando o personagem principal muito interessante também, por enquanto. Eu tô muito interessada nele, no que ele vai fazer e no que ele pensa. E é isso, eu tô achando bem interessante, sabe? Aquele livro que quando eu começo a ler, eu não quero mais parar de ler. Gente, esse livro aqui tá sendo tão bom. Eu tava pensando sobre por que eu tô gostando tanto dele. E comparado ao Tolstói, eu tô achando a linguagem dele muito mais apaixonada, muito mais intensa, muito mais sobre emoções. Inclusive, o tema de saúde mental é um tema central aqui, que eu amo esse tema e por isso eu tô amando muito.
Outra coisa boa também é que eu tô gostando muito é que eu tô amando os personagens. Eu tenho 2 personagens favoritos, porque eu tô realmente gostando muito deles. Tem vários que eu tô gostando, mas 2 em especial. No final do vídeo eu vou falar quais são, porque eu preciso de mais tempo pra garantir que eles são favoritos mesmo. Mas por enquanto eles estão sendo meus favoritos. Todas as vezes que eles aparecem eu adoro tudo que acontece. E tô amando a escrita, a linguagem é muito divertida. Eu não esperava isso, eu esperava tudo desse livro, menos que eu ia achar a linguagem super fluida e muito divertida. Às vezes eu dou risada alta, real, lendo, assim. Coisa que quase nunca acontece. Eu tô adorando Dostoiévski, e entre ele e o Tolstói, provavelmente eu prefiro ele, eu tô preferindo ele, porque eu acho que ele aborda as emoções de uma forma mais crua, visceral, humana, uma coisa mais assim. O Tolstói também, ele aborda muito emoções, mas eu tô achando a escrita do Dostoiévski mais emotiva, sabe? Mais com aquele tchan, aquela coisa assim, que é o que eu gosto, assim. Pode ter pessoas que achem isso da escrita do Tolstói, mas eu tô gostando, eu tô me identificando mais e tô gostando mais da escrita do Dostoiévski por causa disso. E, nossa, crítica social agudíssima, no ponto, dilemas éticos e morais terríveis, no bom sentido. Eu amo isso. Então, assim, cara, eu realmente tô me divertindo e eu tô até triste quando eu penso que vai terminar, sabe? Porque tem tudo que eu gosto aqui e a história é o tipo de história que eu sinto saudade, sabe? Dá vontade de voltar pra ela. Eu sinto vontade de voltar pra essa história aqui o tempo todo, enquanto quando eu não tô lendo, eu fico pensando sobre. Então, cara, eu tô adorando, real. Não esperava, não esperava. Tava esperando uma leitura arrastada, até cansativa mesmo. Mas, aparentemente, não é. Gente, eu tô aqui no livro Crime e Castigo, livro 280, e tá acontecendo um diálogo que eu acho que é a chave do livro. Tô percebendo aqui. É um diálogo que eu até grifei essa parte aqui grandona. Enfim, é um diálogo chave do livro, pelo que eu tô vendo. E fica bem na metade do livro, porque o livro tem umas quase 600 páginas e tá indo pra 300. Então, é como se eu estivesse aqui no meio do livro. E aí, por que eu tô falando que é chave? Porque eles estão abordando o tema que é o título do livro. A ligação entre crime e castigo, e o que é que significa, o que é que liga essas duas coisas. E eu acabei de perceber aqui por esse diálogo que é a consciência. A consciência é o castigo do crime. Essa aqui é a frase-chave, ó. Eles estão tendo uma conversa e aí o personagem principal é questionado lá. E aí desse é o contexto. E aí eles estão conversando sobre, né, crime, se a pessoa quanto que ela é culpada, o quanto que o crime pode ser justificado, blá blá. E aí ele fala que o cara fala, né? E quanto à consciência do criminoso, mas o que tem a ver com ela? Só falou assim por humanidade. Daí essa é a frase-chave. Quem tiver consciência que sofra por reconhecer seu erro. Esse é o castigo dele. E é isso aqui que é a frase-chave do livro. Muito interessante. Que ele tá colocando esse diálogo aqui no meio do livro pra dar esse tom. Já tá nos revelando aqui uma grande, assim, deixando claro sobre o que é mesmo, assim, pra... Isso é bom, porque isso faz com que eu me mantenha interessada, porque vão ter ainda outros plots, porque olha quanta coisa tem pra acontecer ainda, eu tô só na metade. Gente, é o seguinte, eu tô achando que o Dostoiévski é a minha Jane Austen versão masculina. No sentido de que eu acho que ele vai ser meu autor favorito. Eu tô achando que ele vai ser o meu autor favorito, porque, meu Deus, a escrita desse cara, eu tô assim, completamente impressionada. Tô muito impressionada. E ele tá me fazendo sentir da mesma forma como eu me sinto quando eu tô lendo Jane Austen, que é, assim, uma junção de várias coisas e que tá me fazendo pensar que ele é a versão masculina da Jane Austen. A qualidade literária é muito alta, tipo, a escrita dele é fantástica, assim, é muito, muito bom. Aí outra coisa que eu achei também semelhante é que o sarcasmo é, assim, agudíssimo
e muito no ponto, assim, é muito sarcástico. E por isso fica muito engraçado. Que é uma outra coisa que, pra mim, é uma coisa muito característica da Jane Austen, é que é engraçado, é divertido. Dá risada, assim, é muito cômico, entendeu? Os personagens são muito bem desenvolvidos. Os diálogos são muito complexos. E isso faz com que eles pareçam muito reais. Então é muito realista. Tem muitas camadas e muita dimensão, assim, você se convence que aquela pessoa existe, assim. E eu acho muito interessante como ele brinca com as contradições dessa pessoa e quantas facetas diferentes dessa pessoa ele mostra. Eu tô muito interessada na jornada do personagem, muito interessada no que vai acontecer, no que ele vai fazer nele mesmo. É tanto que eu até postei aqui agora um story falando que eu acho que estamos testemunhando o meu primeiro crush literário, porque assim, depois de 2 anos eu não tinha um crush literário e quando eu via às vezes essas tags assim de leitura que tinha coisa de o crush literário não sei o que, eu não tinha, quase não tinha. O último personagem favorito que se destacou por isso, o livro O Sol é para Todos, que o Atticus, que é o pai das duas crianças da história, eu adorei ele. E aí eu até coloquei lá no balanço geral das leituras do ano, coloquei ele como um dos meus favoritos, dos meus personagens favoritos. E aí essa foi a última vez que eu pensei nisso, que isso foi destacado pra mim, assim, que me chamou a atenção o personagem. Mas agora eu estou muito interessada no Raskolnikov, que é o personagem principal aqui. Cara, muito bom. Ah, eu tava falando sobre o que eles têm em comum, né? O melhor de tudo que é o fato de que eles têm várias obras que eles deixaram pra posteridade. Então isso é o melhor de tudo, porque são autores que eu adoro e que são favoritos, ou seja, eu sei que tudo que eu ler deles eu vou adorar. E eles deixaram muitos livros, então eu vou poder usufruir ainda de muitas obras incríveis e experimentar esse gostinho da escrita deles em outros universos e falando sobre outros assuntos e refletindo sobre outras coisas. Da mesma forma, eu adquiri isso também em relação a Lígia Fagundes Telles, né, que foi uma autora que eu li pela primeira vez esse ano, com o Verão no Aquário. Eu adorei ela loucamente, loucamente. Também senti isso de que vai ser uma autora que eu vou devorar tudo que ela já escreveu. E a Lígia me fez sentir isso, tanto que eu comprei vários livros dela e não aguentei. E quero ler todos, assim. Outra autora que eu também tenho isso é a Edith Wharton. A Edith Wharton, eu tive isso com a Era da Inocência, né? Eu fiquei completamente apaixonada pela escrita dela. E tô doida pra ler A Casa da Alegria, que eu vou ler esse ano sem falta. Tá na minha lista dos 23 livros pra 2023. Mas enfim, eu comecei a gravar isso aqui porque eu achei o Dostoiévski muito parecido com a Jane Austen, no sentido de que eles despertam em mim a mesma empolgação. Eu tô na página 391, eu acho que tem 500 e algumas páginas, então eu tô indo pro final e eu tô nessa vibe, assim, de lendo loucamente e não querendo parar de ler, sabe? É tanto que eu tô aqui, eu deveria estar dormindo já, porque eu vou acordar amanhã cedo, mas eu tô aqui lendo e não querendo parar de ler. Cara, é muito impressionante o que Dostoiévski tá fazendo aqui, porque ele tá questionando o homem racional e ele tá tratando de um dilema, de um paradoxo muito interessante sobre a racionalidade, que é tipo assim, que é o que eu marquei aqui, mas eu vou resumir, que ele fala, sofria muito e continua sofrendo com a ideia de que soube compor sua teoria, mas não tem forças para passar por cima sem refletir, não sendo por conseguinte genial. Porque a questão toda de Crime e Castigo, né, é que ele, um rapaz reflexivo, ele refletiu tanto, racionalizou tanto, tornou tão prático, que ele pensou que fazendo isso ele resolveria algo, né? Só que o fato dele dele refletir, dele ter essa capacidade de refletir, faz com que ele não consiga não sentir remorso e não refletir sobre o que ele fez. E aí, na cabeça dele, isso quer dizer que ele não é genial, porque os homens geniais, os homens extraordinários, na teoria dele, são homens que sacrificaram muitas coisas para um bem maior.
que esses homens extraordinários que ele achava que eram extraordinários, na verdade não são extraordinários, eles são só homens de ação, eles não refletem sobre o que eles fazem. E é por isso que eles aguentam fazer o que eles fazem. Um homem de reflexão, um homem racional, ele, paradoxalmente, vai ser sensível, ele não vai conseguir ter essa praticidade sem reflexão. Porque o racional, na verdade, é o imaginativo. E o sensível, o sensorial, ele é o intuitivo. É o que a gente não sabe por que acontece, a gente só sente. E o racional é aquilo que a gente imagina a partir do que a gente sente. Então é meio que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o racional é justamente racionalizar, objetificar as coisas, deixar tudo claro, assim, ao mesmo tempo é imaginação, porque não é um sentimento intuitivo natural. É muito complexo isso aqui, cara. Isso que eu gosto muito, assim, geralmente, é a literatura que eu vou mais gostar vai ser com essas abordagens filosóficas, psicológicas, super complexas, e dilemas morais, e perguntas sem respostas, e esse pêndulo desse equilíbrio paradoxal que faz com que muitas coisas não tenham resposta e que dependam de milhares de outras coisas. E isso é muito interessante pra mim. Eu gosto muito, muito disso. Então, por isso que eu tô gostando tanto de ler esse livro. E aqui ele aborda muito esses dilemas paradoxais. Tem muitos dilemas paradoxais aqui ao mesmo tempo. É muita coisa que ele fala aqui. É muito bom. É muito bom. Gente, eu tô oficialmente terminando o livro na página 524. E olha, esse livro é interessante por tantos motivos diferentes. Tantas coisas que são faladas aqui, e todas essas coisas são tão complexas. É como se o Dostoiévski, que eu percebia que ele tá meio que tentando falar de várias coisas ao mesmo tempo, e ele consegue, eu acho que ele consegue fazer isso. Eu passei os últimos dias, acho que tem uns 3 dias que eu tô só vendo vídeos no YouTube de análises sobre Dostoiévski, especialistas nele, porque é tão complexo, tudo que tá sendo falado aqui é tão complexo, tudo que ele se propõe a discutir aqui e a apontar aqui é tão extremamente complexo que eu sinto que mesmo depois de ver vários vídeos e vídeos longos, vídeos de análise de no mínimo 20 minutos, e eu sinto que eu ainda preciso ver mais, porque por mais que eu tenha conseguido captar muitas coisas aqui, eu até anotei no meu bloco de notas algumas das coisas que eu percebi, e algumas das coisas que eu tinha percebido, mas sabe quando você percebe algo e não sabe exatamente nomear isso? E aí, depois de ver todos esses vídeos, que ficou bastante claro muita coisa pra mim, assim, aí eu fui escrevendo também bastante coisa que complementou as minhas impressões. E assim, por enquanto, de tudo que eu assisti aí, das coisas que eu tenho percebido, das minhas reflexões, impressões e análises de outras pessoas e tudo mais, eu tô achando o Dostoiévski, como pessoa, uma pessoa muito interessante e curiosa, por alguns aspectos. Um deles é que ele era cristão e, ao mesmo tempo, ele meio que foi o precursor da literatura existencialista. É tanto que ele influenciou vários filósofos do século XX, Nietzsche, Camus, até Albert Einstein comenta que ele admirava muito Dostoiévski. Enfim, ele também foi das primeiras pessoas a falar sobre psicologia, porque quando ele publicou esse livro, Freud era criança, tinha acabado de nascer há pouco tempo atrás. O contexto do livro é muito interessante, o que faz a leitura dele enriquecer muito também, porque é um livro muito crucial, escrito e publicado num momento crucial. Também é um livro que, pelas coisas que eu vi sobre o Dostoiévski, sobre a vida dele, a biografia dele, eu achei que tem muito a ver com ele mesmo, assim, parece até uma biografia meio que inspirada na vida dele, porque ele foi preso uma época, cara, tanta coisa. Gente, tanta coisa, sério. Que obra complexa. E muito completa também, porque ela se propõe a falar sobre coisas que são comuns a todas as pessoas, ao ser humano, a pessoa, a espécie humana. O que eu percebi, ele se aprofunda principalmente na questão do racionalismo. A reflexão principal e mais, assim, gritante que ele faz aqui é sobre o paradoxo do racionalismo, que basicamente é o paradoxo do tipo, se você racionaliza demais,
você acaba se tornando irracional. Porque racionalizar é imaginar, é refletir sobre os sentidos. Os sentidos são intuitivos e concretos. A razão é abstrata. Então, se você acaba se distanciando da intuição e do que é concreto e fica só na razão, só no racionalismo extremo, muito como se isso fosse a resposta e o que vai solucionar todos os problemas, o que ele está dizendo aqui é que ele acha que não. Gente, eu acho que se vocês ficarem indo pro lado do tecnicismo, racionalismo demais, tecnologia, ciência, assim, demais, isso pode acabar se tornando o que vocês mais querem evitar, que é o irracional, que é a irracionalidade. Justamente pela falta desse equilíbrio, desse paradoxo que é o que a gente é, né? Essa dualidade humana que é entre essa razão e as emoções. E ele aborda muito emoções aqui. E é muito interessante, eu tô achando ele muito à frente do seu tempo. Uma coisa que pra mim tá muito assim, cara, que fantástico isso. Eu acho que ele se torna alguém fantástico por isso, assim, principalmente. Porque ele antecipou muitas coisas e ele antecipou discussões sobre psicologia, sobre a mente humana. Ele é quase um antropólogo aqui em Crime e Castigo. E o existencialismo também, essa filosofia. Então, assim, cara, é muito curioso, é muito interessante, de verdade. Eu tô, assim, muito impressionada com tudo o que Dostoiévski significa. Terminei Crime e Castigo e, caramba, que livro, cara, que obra-prima. Ele consegue colocar aqui nessa narrativa, nessa história, né, que a gente acompanha o personagem Raskolnikov, a gente acompanha a jornada dele. O livro, ele já começa te contando no início já o que o Raskolnikov tá pensando em fazer, né, que é o crime e tal. E ele não demora a realmente executar o plano. E aí, durante toda a narrativa, a gente vai acompanhar muito de perto o personagem principal, Raskolnikov, que foi a pessoa que cometeu o crime aqui. E a gente vai acompanhar essa jornada dele, lidando com o fato de que ele cometeu esse crime, lidando com as pessoas ao redor dele, lidando com ele mesmo, com a própria consciência. Eu tava esperando desse livro uma coisa muito diferente do que ele foi pra mim. Eu tava esperando que ele ia ser cansativo, mais difícil. Eu achei que ia ser uma leitura mais difícil do que foi Tolstói. Eu tava esperando que ia ser mais complicado, assim, até de entender, até a linguagem, sabe? Eu tava esperando algo assim. Só que eu me surpreendi muito. Eu achei a escrita dele muito fluida, muito divertida, muito sarcástica. O tom é de sátira, mas é leve, uma sátira leve. Não é uma sátira que fica uma coisa cansativa ou que fica forçando muito a barra, mas é uma sátira muito sutil. E é justamente o tipo de sátira que eu acho também que a Jane Austen faz, que é essa junção de humor e sarcasmo. Então fica engraçado e ao mesmo tempo tem aquela crítica ali social bem aguda. Só que no caso do Dostoiévski, o que eu achei assim fantástico aqui é que, além de ser uma crítica social, também é uma crítica ideológica filosófica. Ele tá fazendo uma crítica a uma ideia. E aí o que eu achei interessante também, além disso, é que ele aborda questões de saúde mental, de psicologia. Eu achei isso muito moderno, assim. Ele usa também ele é muito moderno na escrita também, nas técnicas de escrita, no jeito como ele narra, nas coisas nos elementos que ele coloca ali, na narrativa. Eu achei muito moderno. É tanto que parecia que eu tava lendo um livro atual. Gente, outra coisa que eu esqueci de comentar sobre essa escrita moderna dele, que eu achei muito atual, assim, e muito à frente do seu tempo, é nessa técnica de humanizar o personagem. Ele apresenta pra gente um personagem antipático, né, um assassino, mas ele consegue mostrar esse ser humano que cometeu esse crime
e nos levar nessa jornada dentro da mente desse ser humano e fazer a gente compreender ele e tudo que fazia ele pensar o que pensava e levar a ele fazer o que ele fez. E é uma técnica de humanização do personagem, né? Humanização do vilão, que é justamente essa noção de que não existe vilão e mocinho. Não existem pessoas 100% boas e 100% ruins. Existem pessoas que têm as duas coisas dentro de si. Tem que lidar com essas duas partes, com a luz e a sombra. E ele faz isso assim lindamente, de forma magnífica, que eu acho, inclusive, que esse livro dele foi inspiração para muitos HQs de super-herói, para histórias de super-herói, assim, porque ele vai falar muito esses paralelos de herói e vilão, mas tudo numa coisa só, e questionar isso e humanizar esse personagem. E eu achei essa técnica muito atual, é uma coisa que a gente tem visto muito atual, mas que ele fez aí no final do século XIX. Tem aquela coisa do humor russo, é bem russo nesse sentido, desse humor, assim, é muito engraçado. Apesar de ser muito trágico, é uma coisa que eu acho que a literatura russa, eles têm muito isso, de é muito trágico mesmo, e ao mesmo tempo é muito engraçado. Eu acho que justamente pra tentar amenizar um pouco, né? E assim, eu amei o tom sombrio e melancólico também dos lugares, a arquitetura, como ele descreve a cidade de São Petersburgo, que é outra coisa que eu percebi, que, tipo, é um outro personagem à parte, é a cidade onde acontece tudo. Era um exemplo de progresso, de ciência, tecnologia, de industrialização, essas coisas todas, né? De tudo acontecia. E aí, ao mesmo tempo também, ele vai colocar aqui vários personagens aparecendo durante a narrativa, pessoas pobres, pessoas ali que estão na base da sociedade russa aqui. E o personagem principal, ele não é o maior pobretão do mundo, tanto que ele tá na universidade. Então ele é nessa sociedade aqui em São Petersburgo e com as pessoas que ele conhece, ele é tratado como alguém sofisticado, como um homem racional, um homem acadêmico. E aí, a grande questão aqui é justamente essa crítica do Dostoiévski em relação a esse homem racional, a esse homem acadêmico, a esse homem científico, a esse homem muito prático. A grande crítica do Dostoiévski aqui é a essa ideologia do super-homem, do homem que pode ir além das suas limitações humanas. E aí o Dostoiévski está dizendo que não tem como fazer isso, que não tem como você separar o homem racional do homem que sente e que tem emoções. Por isso ele aborda tanto emoções, porque tá tudo ligado, tá tudo interligado. O psicológico, a inteligência emocional, o quanto você conhece a si mesmo. Então, uma das críticas aqui é como que às vezes esse homem racional, ele não conhece a si mesmo. Ele evita um lado dele que faz parte dele. E o fato dele não se conhecer faz com que ele cometa erros e depois se arrependa deles amargamente por ter subestimado o quanto que esses erros poderiam afetá-lo. E ele aborda esses paradoxos, que são os paradoxos são mais unânimes na nossa experiência como seres humanos. Por isso é um livro tão importante, é um clássico tão importante, principalmente pelo contexto em que ele foi publicado, porque eu fui pesquisar, né, fiquei vendo um monte de vídeo aí de várias pessoas falando sobre o livro, sobre o contexto, sobre a biografia do Dostoiévski, para entender, né, entender o contexto, porque quanto mais a gente entende o contexto, mais rica vai ser a sua leitura. Porque ela vai estar mais perto das intenções reais do autor, o que ele realmente quis dizer. O contexto é ali o final do século XIX, na virada para o século XX, segunda revolução industrial, o iluminismo, né, tinha acabado de acontecer ali no século XVIII e século XIX, estava no ápice da ciência, da tecnologia. É esse momento onde o racionalismo toma conta, porque se perde essa dependência do divino, essa noção unânime, né, do divino, começa a se questionar isso. O Dostoiévski era cristão. Ele era socialista, assim, ele concordava com os ideais socialistas, mas ele ficava meio que ali no meio também. Ele não chegava a ser comunista. Então ele era tipo um social-democrata da época. Ele se identificava com as pautas da esquerda em relação às pessoas pobres, aos trabalhadores, a questão dos direitos humanos. Mas ele discordava, naquela época, ele discordava dos comunistas que estavam ali, né, acontecendo todo
aquele levante, ele era contra, inclusive, a monarquia, tanto que ele foi preso. Isso é interessante aqui, porque ele foi preso e ele passou por uma história parecida com o que ele fala aqui. O que me faz imaginar que... Porque assim, quando você lê esse livro, eu percebi muito que, tipo, cara, só uma pessoa que viveu algo muito parecido com isso aqui consegue narrar isso de uma forma tão específica e tão profunda desse jeito. Ele fala sobre coisas aqui que parecem que ele viveu. Gente, eu tô aqui editando, eu lembrei de uma outra coisa aqui nessa parte que eu queria ter lembrado. Além dessa questão de ele ter sido preso, ele também tinha epilepsia. E o personagem principal em Crime e Castigo, ele sofre de... eles chamam de monomania, que eu não sei se seria tipo uma bipolaridade, algo parecido, assim, que ele oscilava muito entre altos e baixos. E depois que eu fui ver a biografia, fez muito sentido, porque ele foi preso justamente porque ele estava fazendo parte na época de alguns grupos radicais socialistas que estavam tramando contra o Tsar da época lá, o monarca da época. E aí ele foi preso por isso, porque policiais infiltrados lá do rei descobriram esse grupo e prenderam todo mundo. Inclusive, eles iam ser fuzilados, meio que pregaram uma peça. Os caras fingiram que iam fuzilar eles, então ele viu a morte na frente dele. E aí, nisso, ele foi pra Sibéria. Inclusive, o personagem principal aqui também vai pra Sibéria. Então, assim, muita semelhança, sabe? Pra não ser, pra ser uma coincidência. Não é uma coincidência, ele pega muita coisa da experiência dele. E assim, ficou muito claro pra mim que ele tava querendo passar uma mensagem, que é justamente essa mensagem desse equilíbrio. Esse equilíbrio entre o homem racional e o homem emocional. E não repelir nenhum nem outro, mas usar os dois a seu favor. Por isso que eu achei que é um tom filosófico existencialista otimista. Diferente do niilismo, que é um existencialismo negativista. Pessimista, sei lá. Enfim, isso aí. Cara, me surpreendeu muito essa questão da escrita dele ser muito divertida. Eu gostei muito de ler, eu achei muito prazeroso, muito agradável. É o tipo de livro que eu queria voltar, eu ficava com saudade da história. É um sentimento que ler Jane Austen também me traz e ler Lígia Fagundes Telles também me traz. Por isso que ele entrou para os meus autores favoritos. Porque, nossa, eu concordei com muita coisa que ele falou aqui, eu penso muito parecido também com ele, e acho muito interessante essas questões dos paralelos, dos paradoxos. E ele aborda muito isso aqui, esses dilemas, né, esses nossos dilemas humanos. Então é muito filosófico, muito psicológico, diferente do Tolstói, que é mais histórico e mais sociológico. O que eu achei incrível, porque eu achei que eles dois se complementam muito bem. Eu gostei muito dos dois, mas eu prefiro Dostoiévski. Eu senti mais prazer lendo Dostoiévski. Porque eu sou uma pessoa que gosto mais de temas assim. Eu gosto mais de temas filosóficos e psicológicos. Eu sou mais dessa vibe. Mas só que se você não for dessa vibe, for mais da vibe sociologia e história, pode ser que você goste mais de Tolstói, e isso não quer dizer que um é melhor que o outro, sabe? É só uma questão de preferência, os dois são excelentes. Eu li Ana Karenina ano passado e eu adorei, favoritei o livro, é fantástico, eu quero ler de novo, inclusive, em uma outra edição, porque a edição que eu li eu comprei num sebo e é muito antigo, então eu achei assim, cara, dá pra eu achar uma edição melhor e reler. Mas é um livro que eu quero reler, sim, porque é um livro muito complexo, muito grande, muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. O livro do Dostoiévski é complexo não no sentido da técnica da escrita, porque eu acho que o Tolstói, ele é complexo na técnica da escrita. Ele é muito perfeccionista e a escrita é muito complexa e incrível, assim, porque ele fala sobre várias histórias ao mesmo tempo, paralelos, famílias, não sei o quê, muitos personagens. Mas o que eu achei que é complexo aqui no Dostoiévski é a questão da ideia, né? É tanto que eu tava vendo uns vídeos sobre ele e parece que foi uma frase que ele falou sobre isso, né? Que ele não se preocupava muito com a técnica da escrita, ele se preocupava com a mensagem que ele queria passar, com a ideia que ele queria passar. E eu sou muito mais a pessoa da ideia, do roteiro, né? E menos da forma, apesar de que a forma também é importante. E eu também gosto muito da forma. Porém, eu priorizo a história e a ideia. E é isso que ele prioriza também. Por isso que eu acho que eu prefiro ele e gostei mais dele. Mas isso não quer dizer que o Tolstói é ruim ou é menos incrível do que ele. Eu acho que os dois estão tipo aqui, ó, pau a pau mesmo. Incríveis, 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 incríveis. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continua por aqui. Não se esquece de se inscrever e de curtir, deixar um comentário, compartilhar com alguém que você sabe que pode gostar desse vídeo. E é isso, pessoal. Beijo e tchau, até mais.